Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Carla Responde, onde eu venho responder alguns questionamentos com relação a essa polêmica que tomou conta aí, que se popularizou nos últimos dias, né, com relação a essa questão da terapia de reversão sexual. Eu gravei 2 vídeos aqui no canal falando sobre isso, então, consequentemente, eu recebi e-mails com questionamentos acerca do meu posicionamento, né, como também eu vi comentários nos vídeos que eu gravei, então eu resolvi trazer tudo para essa sessão de uma forma bem sintetizada, né, para que eu possa deixar claro algumas coisas aqui. Peguei os e-mails mais pertinentes com relação à questão, né, mais fundamentados, para que eu viesse a clarificar algumas coisas, algumas indagações. Primeiro questionamento: Carla, por que a terapia de reversão sexual é perigosa? Bom, porque não tem resolutividade, né? Porque segundo os estudos que já foram feitos em relação a isso, esse tipo de prática só potencializa o sofrimento psíquico, só potencializa a angústia do sujeito. Então, o Conselho Federal de Psicologia proíbe essa prática, não é sem embasamento científico, é sob o pilar das comunidades científicas nacional e internacional que já fizeram estudos acerca desse tipo de prática, estudos aprofundados, e observaram que esse tipo de prática só potencializa o sofrimento psíquico, só potencializa a angústia desse sujeito. Então, por isso é considerado uma prática perigosa, certo? Outro questionamento: você está defendendo os homossexuais só porque você é homossexual ou realmente pensando na saúde mental do ser humano? Bem, eu defendo aquilo, independente da minha orientação sexual, eu defendo aquilo que a ciência já provou por meio de estudos que não tem resolutividade. Eu defendo a ética da profissão que eu escolhi, eu defendo a posição do conselho que rege a minha profissão, porque eu sei que toda e qualquer decisão do conselho é com base muito bem fundamentada. E, sinceramente, se eu fosse contra os princípios éticos que regem a minha profissão, não teria sentido nenhum para mim estar estudando psicologia. Se eu não acreditasse na competência das decisões do Conselho Federal de Psicologia, eu estaria em um caminho que não faria nenhum sentido para mim, tá? Então, o que é que acontece? Seria o mesmo que eu estar fazendo medicina e querer abrir o meu paciente com um serrote numa cirurgia, né? Prática essa que jamais seria admitida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, eu defendo aquilo que a ciência, que a psicologia, que o Conselho Federal de Psicologia acredita não ser de bom grado, acredita não ser uma prática que vai trazer benefícios. É isso que eu defendo, certo? Bom, um outro questionamento: Carla, você não acreditaria que se psicólogos se debruçassem sobre esta questão, sobre os estudos acerca de uma técnica eficaz para a reversão sexual, será que não se chegaria a uma cura? A pessoa colocou entre aspas, tá? Bem, eu sinceramente, eu não acredito em cura para o que não é doença, certo? Gente, seria o mesmo que reverter um heterossexual para uma homossexualidade. Então imagina você, né? Um heterossexual vai a uma terapia e diz: poxa, eu já sofri tanto em relacionamentos heterossexuais, será que o relacionamento homossexual não é melhor? Né? Então, eu quero ficar com uma pessoa do mesmo sexo para saber como é que é o relacionamento com essa pessoa, mas acontece que eu não tenho vontade nenhuma, eu não sinto atração, não sinto desejo, mas eu queria, para ver se eu tenho um sucesso maior nos meus relacionamentos, né, com uma pessoa do mesmo sexo. Será que o senhor, como psicólogo, a senhora, como psicóloga, poderia trabalhar em cima dessas questões para eu me tornar um homossexual, né, para eu sair da minha heterossexualidade e me tornar um homossexual? Bom, isso, vamos raciocinar, né? Isso seria uma coisa impossível, né? Uma pessoa nasce heterossexual, não sente desejo por uma pessoa do mesmo sexo, daí ela vai querer sentir isso, vai querer sentir desejos, atração por uma pessoa do mesmo sexo, e aí o psicólogo vai lá e vai ter que se virar nos 30 para fazer com que ela sinta isso, né?
Imagina o sofrimento psíquico dessa pessoa. Ela não sente, ela não gosta, mas aí o psicólogo vai estar lá batendo na mesma tecla para que ela sinta atraída por uma pessoa do mesmo sexo. A mesma coisa com o homossexual, gente. O que é que nos faz achar que a sexualidade tem um padrão? Se um dos maiores estudiosos da sexualidade, que foi Freud, alegou que a sexualidade tem infinitas variações, né? O que é que nos faz achar que o ser humano precisa ser dotado de uma sexualidade padrão, de uma sexualidade heteronormativa? O ser humano, diante de toda a sua complexidade, não é um robô para ser engessado em uma única forma de ser no mundo, sabe? Bom, próximo questionamento. Carla, você pode explicar sobre a influência dos abusos sexuais na orientação sexual? Você pode explicar a estatística de abusos sexuais na infância e o que isso poderia ou poderá implicar na orientação sexual? Bem, eu não tenho como explicar isso, porque não existe, pelo menos não é do meu conhecimento, eu até já pesquisei sobre isso, mas não existe. Se tiver, por favor, deixem aí o link no comentário do vídeo, mas, enfim, segundo o que eu já pesquisei, eu já fui atrás, mas eu não encontrei nenhum estudo sério, científico, que comprove essa relação. Da mesma forma que existem muitos homossexuais, sim, que sofreram abuso sexual na infância, existem muitos heterossexuais também, né, que também sofreram abusos sexuais na infância. E daí eu pergunto, eles são heterossexuais porque sofreram abuso na infância? Né? Então, o que é que faz pensar que uma pessoa é homossexual só porque ela sofreu abuso na infância? Bom, eu não duvido que de repente uma homossexualidade, uma determinada variação da sexualidade possa ser decorrente de um abuso sexual. Eu não duvido, porque, como eu já falei, o ser humano é dotado de singularidade. E o que se trabalha na psicologia são essas singularidades. Então, eu não sou ninguém para dizer que isso não existe. Possa ser que sim, que uma homossexualidade de repente possa ser um sintoma de um abuso sexual na infância. Mas vejam, sendo um sintoma de um abuso sexual na infância, não é a homossexualidade que precisa ser trabalhada, é o abuso sexual, né? A fim desse sujeito superar esse trauma. Freud, quando ele estudava as histéricas, ele via o quanto que elas eram munidas de sintomas que não tinham explicação fisiológica. Então ele começa a entender que por trás desses sintomas se tinha traumas de cunho sexual. Daí ele trabalhava a origem do problema. Ele trabalhava os traumas, uma vez que o mesmo era superado, uma vez que esses traumas eram superados, então as paralisias físicas, as tosses, as gagueiras eram cessadas, porque a origem do problema foi superada. Então veja, se uma homossexualidade é proveniente de um trauma de cunho sexual, o que tem que ser trabalhado não é a homossexualidade, é o trauma. Uma vez que o trauma for superado, uma vez que esse trauma com relação a esse abuso sexual for superado, então, consequentemente, a homossexualidade será superada, né? Carla, o que acha do termo condição sexual ao invés de orientação ou opção sexual? Bem, orientação sexual diz de uma variação da sexualidade, né? Diz de uma orientação da sexualidade para onde ela está orientada, que leva a sexualidade a uma condição. Então, condição sexual ou orientação sexual, tanto faz, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.